Em Mateus capítulo 19, versículos de 13 a 15, encontramos um momento que revela a maneira como Jesus acolheu as crianças, algo contrário à reação inicial de seus discípulos. Este trecho do Evangelho não apenas destaca a importância que o Senhor Jesus atribui aos mais jovens, mas também serve como um ensino profundo para a recepção do reino dos céus. Ao insistir que o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas, Jesus não apenas contraria expectativas sociais, mas também estabelece critérios espirituais claros. A pureza, a sinceridade e a humildade são fundamentais para um relacionamento íntimo com Deus. Este episódio ocorre em um contexto onde Jesus estava ensinando sobre questões de fé, casamento e compromisso espiritual, fazendo com que a inclusão das crianças no ensino aproxime ainda mais a universalidade da mensagem do Evangelho. A simplicidade deste encontro muitas vezes não nos deixa perceber a profundidade de seu significado, que oferece uma poderosa lição sobre como devemos nos aproximar de Deus e valorizar os princípios do reino celestial. E é sobre isso que vamos refletir nessa mensagem. Então, deixe o like, se inscreva no canal e ative todas as notificações para não perder nenhuma das nossas mensagens. E fique comigo até o final, porque há uma palavra de Deus para você. Trouxeram-lhe então crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Os discípulos, porém, os repreendiam. Uma das coisas que esse texto deixa muito claro é que o Senhor Jesus é acessível a todos. Qualquer pessoa, criança, mulher, jovem, homem e senhor, qualquer pessoa pode se achegar ao Senhor Jesus. E nesse texto, depois de já ter convivido com tantas pessoas, com tantas classes sociais, o centurião romano, a mulher cananeia, doutor da lei, fariseu, Jesus dá às crianças a mesma atenção. O Senhor Jesus deixa isso muito claro nesse texto. Outro incentivo para nós, enquanto pais, por exemplo, é o Senhor Jesus nos mostrando que a fé começa a ser formada desde muito cedo. Por exemplo, a apresentação das crianças na igreja é algo importante. Levar a criança à igreja para ser apresentada como o Senhor Jesus o foi. Jesus não foi batizado criança. Jesus foi apresentado no templo e foi batizado apenas quando adulto, quando já tinha a sua formação intelectual, digamos assim, estabelecida, e conscientemente ele decidiu pelo batismo. Mas o ser apresentado por seus pais, José e Maria, é um reflexo de consagração a Deus que estava estabelecido na lei, mas que ainda hoje é praticado pela igreja como uma maneira de nós dedicarmos os nossos filhos ao Senhor Deus. Por exemplo, 2 Timóteo 3,15 diz: "E que desde a infância você conhece as sagradas escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus." Isto é uma fala do apóstolo Paulo ao jovem, agora pastor Timóteo, lembrando a ele que a fé dele começou quando ele ainda era muito garoto. O nosso filho Nicolas, por exemplo, já ouve as escrituras desde os seus primeiros 7 dias de vida. E hoje, já com 5 anos, já vai fazer 6 anos, ele já entende bem as escrituras, porque todos os dias ele ouve as escrituras. Então, a consciência, o caráter dele tem sido forjado pela Bíblia Sagrada. Bernardo, que já está com 6 meses, também participa da mesma rotina. Então, nunca subestime o valor espiritual da vida na criança ou do jovem. Um outro exemplo que eu gosto demais é o de Samuel. Em 1 Samuel capítulo 3, versículos de 8 a 10, nós vemos o episódio em que Deus fala com Samuel quando ele ainda era uma criança, e a Bíblia deixa claro que em dias em que a voz de Deus era raríssima, Eli percebeu que era o Senhor quem estava chamando o menino. Então, as crianças podem ter experiências profundas com Deus. Nicolas já teve algumas, e eu, como o pai dele, fiquei maravilhado. É muito bom ver como o próprio Senhor Jesus ele se revela aos nossos filhos, fortalecendo-lhes a fé. Jesus, porém, disse: "Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam,
pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. A pureza de coração é fundamental para nós conhecermos ao Senhor Deus. Você diz, Diego, mas o meu coração é imundo, não tem ninguém impuro, é fato, mas a santificação é um processo. Nós devemos lembrar disso. A pessoa que eu era há 20 anos atrás, quando conheci a Jesus, não é a pessoa que eu sou hoje. Obviamente que eu ainda tenho muitas lutas e tentações que me cercam, mas com o tempo, coração consagrado, hoje o meu coração é bem mais limpo do que quando eu comecei a jornada. No Salmos 24, versículos de 3 a 4, o salmista ele diz o seguinte, ele ora na verdade, quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, ele conclui. O que eu quero dizer, ou o que esse texto está querendo dizer, é que eu e você, enquanto homens e mulheres de Deus, precisamos santificar o nosso coração e ter uma vida, um caráter santificado, semelhante ao de Cristo. Jesus, o que ele está valorizando nesse ensino, nesse episódio? A simplicidade e a sinceridade das crianças. Existe no meio cristão, pelo menos na minha experiência, eu vejo muitos irmãos, alguns irmãos com uma atitude maliciosa, uma conversa maliciosa, brincadeiras maliciosas. Isso não é semelhante à pureza das crianças. Eu não estou falando aqui de brincar ou de sorrir, até porque eu gosto demais, mas eu estou falando de brincadeiras de duplo sentido, muitas vezes, que não convém. Enfim, precisamos ter sabedoria e discernimento nesse sentido. O que eu quero dizer é o que está escrito em Marcos 10:15. O Senhor Jesus diz o seguinte, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Perceba, esse ensino é muito forte, tá? Nós não podemos simplificar demais o ensino de Jesus, simplificar a ponto de distorcê-lo. Jesus, ele requer de mim e de você um caráter santificado por sua palavra. Porque o reino dos céus é revelado àqueles que têm um coração como de uma criança. Em Lucas 10:21 nós vemos uma experiência do Senhor Jesus que é maravilhosa. Naquela hora, diz o texto, Jesus exultou no Espírito Santo e disse, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Então, a atitude da criança com relação à vida e às muitas questões deve ser a minha atitude e a sua no que se refere a receber o reino de Deus e vivenciá-lo em nosso dia a dia. Eu espero que o Senhor lhe dê entendimento em tudo. Ele impôs as mãos sobre elas e partiu dali. Há pais que querem todo o bem material para seus filhos. A melhor escola, o melhor carro, as melhores experiências de vida, melhores roupas, tecnologia, enfim. Mas eles esquecem, e eu estou falando de pais cristãos, mas eles esquecem o valor da bênção de Deus. Eles esquecem que o maior bem, o maior ativo que eles podem dar a seus filhos é um relacionamento, conhecer a Deus. E eu vejo isso na vida de Abraão, por exemplo. Abraão deixou muitos bens para Isaac, mas o seu maior patrimônio, o maior ativo foi o conhecimento de Deus. Porque quando Abraão morre, Isaac sabe orar, Isaac sabe buscar a presença de Deus, Isaac sabe viver com Deus. E a Bíblia diz que no primeiro ano Deus o abençoou e a sua semente multiplicou a 100 por 1. No primeiro ano de vida, no primeiro ano sem o seu pai, Isaac prosperou mais do que todos os outros anos de sua vida, entende? Então o maior ativo que Abraão deixou para Isaac não foi uma herança material, foi uma herança espiritual. Jacó faz a mesma coisa. Antes de partir para a eternidade, ele reúne seus filhos e abençoa a cada um deles com palavras proféticas. E assim o é. Embora José fosse mais rico, muito mais rico e influente humanamente falando do que seu pai Jacó, mas havia algo em Jacó que José não podia superar: a bênção. E ele precisava disso. Para este episódio, Jesus não apenas fala com as crianças, mas ele toca e abençoa. Jesus toca as crianças, ele as abençoa. Então leve seus filhos à presença de Deus.
porque cada toque do Senhor Jesus é transformador. Em Lucas 8, versículos de 46 a 48, nós vemos o episódio da mulher do fluxo de sangue que foi curada pelo Senhor Jesus, e há um momento em que ele diz: alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. Vamos ensinar nossos filhos e filhas a amar e temer a Deus, a desenvolver relacionamento com Ele, a aprender a orar, a buscar a face do Senhor. Essa é a nossa maior herança para eles. Vamos orar? Pai Santo, nós te damos graças pela tua vida, por teu amor que o Senhor demonstra em cada página das Escrituras. Nos ensine, Senhor, a ter um coração puro e receptivo como o das crianças, para que possamos nos aproximar do Senhor sem reservas. Ajude-nos a cultivar uma fé genuína, simples e confiante, livre das complicações e da incredulidade que tantas vezes nos afastam do Senhor. Nós pedimos que o Senhor remova os obstáculos em nossos corações que nos impedem de receber o seu reino integralmente. Possamos aprender com a humildade e a dependência das crianças, reconhecendo que nossa força e sabedoria verdadeiras vêm do Senhor. Abençoa-nos com a capacidade de acolher e valorizar cada pequenino que se aproxima do Senhor, lembrando sempre que o teu reino é feito para os puros de coração. Nós oramos ao Senhor crendo em nome de Jesus. Amém. Seja um mantenedor de Jesus e a Bíblia e nos ajude a continuar tornando Jesus conhecido. Envie sua oferta através do Pix que aparece na tela ou pelo botão Valeu Demais que fica abaixo do vídeo. Parte da sua oferta será destinada à missão Portas Abertas e ao Instituto Águas Vivas para ajuda a irmãos vulneráveis. A minha oração é que a sua semente multiplique 100 vezes mais. E se você quer saber mais sobre como manter a saúde do casamento, assista ao vídeo que vai aparecer na tela, eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Se você ficou comigo até aqui, escreva: dá-me a simplicidade das crianças, Jesus. E eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.